Seja bem-vindo mais uma vez aos Ansas. É um prazer, como sempre, estar consigo. Sempre que está desse lado, sentimos a sua companhia. Por isso, preocupamos-nos sempre em trazer temas novos, diversificados o máximo possível e, ultimamente, temos ficado bastante pelas margens do Rio Neiva, enfim, também andamos por outros lados e, desta vez, vamos voltar à pintura. Pintura, que é essa expressão universal que nos liga ao artista. As exposições são realmente um meio de o conhecer, mas eu não vou adiantar muito mais porque estamos em estúdio com Ana Maria, que é pintora, que é natural de Lisboa, mas neste momento assentou praça, como se costumava dizer antigamente aqui por Viana, em Cerveira, Vila Nova de Cerveira, a terra das artes, onde também uma Bienal marca o destino de muita desta gente que se dedica à arte em geral, e vamos saber o que é que ela tem feito, o que anda a fazer e o que irá fazer no futuro, se é que já nos pode divulgar algum dos projetos. Seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Espero que tenhamos uma conversa em que vamos abordar exatamente a pintura ou outras coisas, e nomeadamente eu só queria perguntar-lhe se acha que a pintura está no auge, com tantas exposições que a gente assiste agora, felizmente, se olha para a arte com outros olhos, o que é que vê de diferente desde o seu percurso até agora? É realmente uma pergunta bastante pertinente, porque é uma realidade que nunca houve tanta atividade artística, tanto apoio por parte das instituições e muitos artistas e cidadãos que nunca tiveram a oportunidade de se expressar, veem agora um espaço de possibilidades de criação e de partilha, até com ateliês mais privados, escolas de arte. Isto não acontece só com as artes plásticas, com a pintura, certeza, ou com a cerâmica, com a escultura, mas também acontece nas outras áreas. Podemos dizer que ao nível da dança está a acontecer o mesmo, proliferam as academias, os jovens cada vez optam por essas áreas criativas, assim como a performance, o teatro. Vive-se momentos de grande agitação cultural, é verdade, e que, com aquele detalhe que eu estava a dizer, e com apoio. Portanto, as instituições, as pequenas vilas, cidades mais pequenas, mesmo no interior, tradicionalmente mais reservado a essas atividades, como as pinturas murais, por exemplo, vêm-se proliferar nos distritos mais longínquos e aproveitar os artistas locais. Portanto, nesse aspecto, estamos melhor. Felizmente. Agora, eu sou de filosofia e há sempre o contraditório. Claro, isto é, tudo. O pensamento exige sempre que se pense de um lado e do outro. Aliás, até pode ser da esquerda à direita, de trás e à frente. Isto é, seria um verdadeiro processo dialético de compreender a realidade. Isto só para concluir, então, a questão que me pôs. Isto, por vezes, não quer dizer, todo esse apoio, que a arte esteja a atravessar um bom momento. Com certeza. E isto porquê? Porque a capacidade de criar, que é inerente à espécie, ao ser humano, o homem tem como diferença potencial em relação aos mamíferos, de que faz parte, vamos lá, essa capacidade fantástica de ser criativo. E ser criativo corresponde à possibilidade de criar o simbólico, de ser metafórico, das coisas serem, mas para além de serem uma outra coisa, que é a interpretação que se pode fazer delas.
E isso também implica o desenvolvimento do pensamento abstrato. Então, se calhar para terminar agora aqui a minha intervenção neste aspecto, o que é que eu sinto em relação ao meu percurso inicial, que começou com 20 anos, que foi quando eu comecei até foi mais cedo, ligado ao teatro. Mas pronto, vamos pensar em exposições a partir dos 18, 20. E onde é que eu quero chegar com esta questão? É que, de certa forma, apressou-se, tal como a cidade contemporânea apressa-se os processos, apressa-se tudo. Então, em vez de termos uma arte pensada, temos uma arte acorrentada ao imediato. Tem que ser já. E isto é transversal a todos nós. Aos que têm um percurso longo, que dedicaram mais tempo a essa pesquisa, aos que começam há menos tempo, aos mais novos. Isto é, não pensamos. Fazemos rapidamente, aceleramos, não estamos satisfeitos, porque já queremos fazer noutro sítio e queremos mais. E vemos isto retira-nos essa possibilidade de enaltecer a metáfora que é a arte. Muito bem. Depois desta explicação filosófica, vamos passar à realidade. Sim. Metáfora. É um bom tema. Até que ponto é que a metáfora que transmite nas suas obras Sim. é entendida pelo público ou não? Eu tenho tido essas situações, com certeza. A riqueza de qualquer trabalho criativo, até porque eu faço um trabalho que é transversal, também não é só pintura, não é? Mas a riqueza, vamos pegar na imagem pictórica, não é? Muito bem. A riqueza dessa imagem vale por aquilo que ela potencia no espectador. Sem dúvida. Portanto, na minha perspectiva, ela não é feita para mim, para eu me deliciar ou pela minha sublimação. Também. Mas não, na minha perspectiva, não é com essa intenção. Sim. Não é essa a intenção. Portanto, ela serve sempre o outro. Ela é para o outro. Nesse sentido, as potencialidades dessa imagem são infinitas. É claro. E depende do indivíduo, não é? Implica a relação do indivíduo com a obra e implica a sua atenção. Agora, mas isso pode estar a ser assim um bocado arrogante, achar que a sua obra vai implicar que o espectador a contemple e interprete. É para isso que está lá. Não, mas eu pretendo fazer isso de outra maneira, que é encontrar forma da pessoa inesperadamente ir à procura, dentro da obra, de algo que, de certa forma, a fascina ou a sensibilize. Isto é, a obra não se vê de uma vez. Ainda que seja um trabalho de 30 centímetros por 30 ou de 2,5 metros por 3, a obra existe a aproximação. A aproximação, a lentidão do olhar, a lentidão do aceitar, e daí encontrar empatia com experiências vividas. Isto parece-me, a mim faz-me lembrar, e são este tipo de reações do espectador menos esclarecido, se quisermos, apenas pelo gosto, apenas o gosto, são geralmente as reações que eu tenho, e não percebo nada disto. Portanto, é o oposto. Claro. Isto faz-me lembrar, eu sinto que, parece que isto é o que me traz a mim a felicidade por poder partilhar algo que eu não sei porque é que faço na realidade, e se calhar isso sim é uma sublimação, mas que não é consciente. Claro. O espectador, continuamos com ele, aquele que vai admirar as obras, por vezes tem comentários, como estava a referir agora, acerca das obras. Já foi surpreendida muitas vezes, com certeza.
Sim, sim. Porque não esperavam uma análise daquelas, por exemplo. Sim, muitos dos comentários e das obras e de textos críticos, Sim, sim. também há os textos daqueles que são grandes conhecedores Com certeza. da pintura, da evolução da pintura ao longo da história da arte e da pintura contemporânea, não é? Portanto, também temos que pôr aqui as coisas num balanço entre aquele que é o investigador e que estudou e que pensa sobre o que é a arte e depois a opinião da pessoa comum, que era isso que eu estava a referir, que se relaciona por muitas vezes o gosto ou não gosto, que é perfeitamente legítimo e é aquilo que nos dá também mais prazer enquanto criadores. Não gosto nada disto, gosto muito, obrigada. Mas eu, a pôr assim a questão, não quer dizer que em muitos outros trabalhos eu não tente que o trabalho não seja tão distanciado do público, mas que o público ele próprio possa participar. Então eu tenho dividido o meu trabalho em duas vertentes. Por um lado, esse lado solitário de produzir a metáfora, a obra, que é um trabalho solitário, mas por outro lado, criar situações ou que têm a ver com a performance, ou com a dança, ou com a criação de atividades práticas ou com jovens, ou com séniores, ou pessoas pouco habituadas a trabalhar, e o meu trabalho ser uma espécie de união de vontades e de interesses entre todos nós. E faço isso muitas vezes, há muitos anos, e é um prazer ver como é que as pessoas aderem e se entusiasmam por trabalhar numa perspectiva que não são os trabalhos manuais da escola. Com certeza. Vou-lhe só dar um exemplo. Nós aqui há uns anos, o Museu de Espinho, o Museu Municipal de Espinho, quis comemorar, eu penso, agora não queria falhar, mas era a propósito do Amadeu de Sousa Cardoso, que morreu em Espinho e que viveu, como se sabe, e a própria museu tem uma sala Amadeu de Sousa Cardoso, e resolvemos fazer um evento, e convidaram para fazer um evento que tivesse a ver com o acontecimento. Então, abriu-se uma espécie de inscrições. Claro. 20 pessoas quiseram participar. Tínhamos uma sala como se fosse um estúdio, completamente fechada, hermética, e resolvemos forrar toda a sala, do chão ao teto e às paredes, estava tudo forrado de papel, onde se pudesse desenhar, e as pessoas entravam dentro da sala e desenhavam apontamentos à sua escolha, interpretações do trabalho do Amadeu de Sousa Cardoso. Então, quando entrávamos nessa câmara, como se fosse uma câmara, tínhamos muita cor, muito desenho, muita ligação entre todas as imagens criadas, e foi, além de ser bonito, foi entusiasmante, porque preenchemos todo o espaço. Era como se entrássemos num cubo. Penso que está a imaginar. Sim, estou a imaginar. Um cubo de Amadeu de Sousa Cardoso. Sim. E o que é interessante aqui, não era eu que estava a fazer, eram eles que estavam a produzir, e eu tive a ideia, e estava a motivá-los, e estávamos a concentrar todas as nossas energias para fazer o trabalho, que durou 3 semanas. Não foi, tipo, rapidamente, porque temos que fazer. Não, foi-se fazendo. E ainda para criar mais laços entre todos aqueles que participaram, que até nem se conheciam. O que é ótimo. Sim. Fizemos uma performance que foi filmada e que tinha um ecrã no exterior, e essa performance foi construída, a coreografia, com todos os participantes, os que quiseram, e com espelhos. Então esses espelhos reproduziam as imagens duplamente para todos eles. Isto só para então ir ao encontro da questão que me tinha posto, que é a arte também pode ser esta arte total, em que dançamos, brincamos, escrevemos,
pintamos, Exatamente. sem receios. Às vezes só é preciso organizar, permitir, deixar espaço a cada um, conseguir aceitar o que os outros estão a fazer ligações. Mas isto é um trabalho difícil. Com mas certeza é possível. que é, até porque implica o respeito, não é? Isso, é um trabalho difícil, sim. Mas é possível. É claro que sim. É muito claro interessante. Que sim. E se calhar, provavelmente, até limita certas atitudes menos, sei lá, a pessoa quando está em conjunto, alguma coisa fica e o comportamento geral acaba por também implicar alguns cuidados no nosso comportamento também, claro, não é? Claro. Portanto, é sempre pedagógico. É extremamente sempre pedagógico, muito pedagógico até. Já reparei que alia muito a performance às suas criações, independentemente de elas serem pintura ou outra expressão qualquer. Sim, sim. É verdade? Sim, porque vamos lá. Isto é sempre um bocado filosófico, mas esta não deixa de ser interessante. Porque claro a vida, alguém dizia que o mundo é um palco e nós somos os atores, sim. não é? Na realidade, eu reduziria essa dimensão tão universal, é assim, a vida é uma performance. Este momento, uma performance que é um momento de expressão do indivíduo que não se repete. Exatamente. Portanto, neste momento nós estamos a fazer uma performance, porque eu não vou estar aqui... Mesmo que viesse aqui outra vez, se calhar não estaria na mesma posição e não me conduziria o meu corpo da mesma maneira. Sim. E a Lígia também não. E, portanto, estamos todos sempre em performance. O ato de pintar também é uma performance, porque a ideia de que uma pessoa está a pintar assim todos os dias, isso não existe, não é? Pintar é avançar e recuar, é levantar o olhar e subir, é pegar e levar, exato. É ir buscar um tubo que não estava ali e um pincel. Toda a movimentação faz a pintura. Um escadote que nos serve para levar até à pintura obriga-nos a movimentos e a olhares que até aí não estavam. Neste sentido... Tudo é performance. Mas como não é olhamos, nesse sentido que eu estou a falar. Eu sei. Mas isto para dizer o quê? Se trouxermos toda a gente a este mundo que é entendido como um mundo livre de ser, então o que é que acontece? As pessoas vão se divertir, as pessoas vão ser, pintando, jogando, dançando, falando. Também fizemos, o ano passado, na Bienal, uma intervenção que era sobre a liberdade, durante 3 dias, em que livremente as pessoas eram conduzidas ou para termos uma conversa sobre o 25 de Abril, ou para dançar o chá-chá-chá, ou para fazer teatro. Isto é, se conseguirmos que, tal como eu sou, enquanto pessoa, participar em situações de grupo, não é para ser a estrela da companhia, não é? Em que respeito os outros, isso, para além, acredito eu, de alimentar este inconsciente, a personalidade das pessoas e de viverem experiências que lhes ensinem a ser melhores pessoas, quero eu acreditar nisto, que é por aqui. Não vale a pena dizer assim, todos vocês têm que ser melhores, nós temos que ser melhores. Não, nós temos é que fazer coisas que aumentem a nossa capacidade melhores, não é? De compreender o mundo, de o pensar e de poder comparar e de balançar, e por isso elas sejam melhores. Portanto, é nesse sentido que eu acho que todo este trabalho performativo com pessoas, que é muito interessante e é rico, e agora também não sou santa. Portanto, eu também faço isto por interesse. Claro, mas qual é o meu interesse? É que realmente eu acho que me enriquece. Ao nível do meu inconsciente também. E, portanto, as obras, no caso da pintura e no caso de todos os outros trabalhos, são resultado desta relação que se consegue estabelecendo, sempre diferente, sempre inovadora, e isso é que é a riqueza de todo o trabalho criativo. Claro, quando conseguimos... acompanhar, que os outros nos acompanhem ou acompanhar os outros, tanto faz, é realmente diferente. Até porque falou aí nesse ato solitário. E enquanto pinta, pode ser solitário, depois já não é mais.
porque a ligação ao meio, a mostra do produto final, vai implicar com certeza uma dinâmica entre o produtor e o espectador, não é? Sim. Portanto, essa ligação é isso que me faz pensar muitas vezes, porque nós não temos todos o mesmo olhar, não é? Sobre as coisas. E por vezes penso como é que um artista, seja ele de que área for, como é que aceita por vezes, porque temos gente que realmente às vezes faz uns comentários pouco abonatórios, pronto, são espontâneos, saiu, o calhou, não é? E eu fico indignada como é que as pessoas reagirão. Quem produz, como é que reage a esse tipo de situações? Era nesse sentido também que lhe estava a pôr a questão. Já tenho tido sorte, acho. Que bom. Acho que nunca ninguém Sim, acho que também faço os possíveis por criar de forma que seja gratificante para aqueles que vêm, tanto nas performances, como nas outras atividades, como na pintura. Esforço-me bastante para que o resultado final tenha sido sempre uma mais-valia. Ainda que muitas vezes possa ser difícil. Acredito. Mas digamos esse processo, todos nós compreendemos que esse processo que é exigente e que é de etapa em etapa e que pretende sempre ir mais além para ser transcendente, sair da realidade do ponto de vista ético e estético. Sim. Também, não é? Claro. Se as pessoas perceberem que se repete para fazer melhor, que se olha 2 vezes para passar à fase seguinte, se calhar é por isso que se respeita. Eu tenho uma história interessante acerca disso, que estava-me a lembrar, fiz uma vez uma exposição há muitos anos na Galeria São Mamed. Neste momento até tenho uma exposição em Lisboa na Galeria São Mamed. Também posso aproveitar para divulgar e vos convidar todos a visitar a exposição. Mas fiz uma exposição com papel que continha cubos, pequenas instalações, histórias, livrinhos de artistas. Portanto, a parte de baixo da galeria era uma pintura e a parte de cima tinha muitos objetos em papel que contavam histórias, relações entre esses objetos eram ligados também por pequenas narrativas e pousados, pendurados e vão-te estragar isto tudo, não é? Tu vais deixar isto aqui, a própria galerista dizer, nós não temos câmara lá para ter umas escadas. E eu penso, não faz mal, vamos arriscar, porque no fundo era isso. Que cá estiveram, não é? Era como se fosse ali uma pequena biblioteca. O que é certo é que durante 1 mês e meio ninguém estragou nada, ninguém levou nada. Acho que isto também exemplifica um pouco, quando as pessoas sentem que vale a pena conservar, que as coisas estão ali para nós, se calhar as pessoas protegem. É como aquela história mais prática, se o chão estiver todo sujo, a pessoa tira mais um papel. Se estiver tudo limpinho, a gente até se sente que tem de ter todos, algum cuidado. E eu acho que todos somos assim um pouco, não é? A imitação e o exemplo funciona, não é? A gente comporta-se muito através do exemplo. Aliás, aprendemos desde pequeninos, a principal forma de aprendizagem até a imitação e seguir o exemplo. Até muitas vezes imitamos porque achamos que é melhor, que se gosta mais de nós, não é? Se imitarmos. Esses sentimentos que coordenam a nossa vida às vezes são complicados. Complicam-nos o sistema. De qualquer das formas, eu vou continuar a conversar consigo. Estou a gostar muito desta conversa. De veras interessante, mas vamos ouvir a música que escolheu para este programa e voltamos a conversar já de seguida. Até já. FM. Cá estamos nós outra vez para continuar a nossa interessante conversa e há uma pergunta que eu gostaria de obter a resposta, embora não seja fácil. A arte parece fácil. Quando encontramos determinados trabalhos de determinados artistas em formação, diria eu, ficamos de certa maneira, como já me aconteceu,
admirados como a arte é tão extensa e claro que é arte, mas comparativamente ao pintor que passa horas num estúdio, naquela solidão própria da criação, o que lhe parece estes novos valores que por vezes dá-me a sensação, isto é a minha opinião, dá-me a sensação que carecem de uma outra base, ou talvez uma chamada de atenção que aquela fase já passou, por exemplo. Sim. Eu fui professora. Fui professora de filosofia durante 33 anos. Durante 33 anos e foi uma experiência riquíssima. Acredito. Foi uma experiência rica pelo relacionamento que se tem com pessoas variadas, jovens que olham para nós, ainda por cima já numa idade mais adolescente, não é? Porque a filosofia é mais tardia, e saber ler as motivações de cada um, a personalidade, e ser amiga, mãe, companheira, professora, tudo ao mesmo tempo, e dá uma capacidade de compreensão da natureza humana que é uma experiência única, fascinante e única. Cansativa também. E cheguei a uma altura e resolvi sair. Pronto, saí da educação, daí também o meu gosto por continuar a fazer trabalhos coletivos com os outros, porque tenho alguma saudade desse intercâmbio, não é? Claro. Dessa relação. O que é que, em relação à questão que pôs, muito concretamente, às vezes acho que sim, que faz falta mais filosofia. Mais filosofia não no sentido do conhecimento dos grandes autores filosóficos, mas neste sentido de oratória, retórica. Porque essa retórica implica a palavra implica a discussão implica o pensamento, e o pensamento implica mais retórica. Isto é, esta relação entre os comunicantes, não é? Sim. E que leva o pensamento a partir de ideias polémicas, de filósofos universalistas que, de alguma forma, tentaram dar uma visão global da nossa sociedade, do mundo. Estou a pensar em Platão, Aristóteles, Kant, Hegel, Santo Agostinho. Estou a pensar dos grandes filósofos que ainda hoje são interessantes e hoje mais contemporâneos, alguns do nosso tempo, e que nós podemos ler, mas ler e discutir, ler e conversar sobre eles, e essa dimensão de dialética, não é? Que é isto de dialética de dois, não é? E eu penso que falha, de certa forma, quando o jovem ou o menos jovem procura o conhecimento e uma atividade que tenha a ver com as artes. Porque é sempre um espaço solitário. E se falta essa comunicação no sentido da perda de tempo, do ócio, do verdadeiro ócio grego, não é? Se falta, acho que o pretenso artista, vou-lhe chamar assim, também resta saber quando é que se é artista, se demora a vida toda a ser artista, se nasce artista, se é artista pelo meio e depois deixa de ser, porque há estas possibilidades todas, não é? Ser artista a uma certa altura, deixar de ser, ou só ser depois da morte, ou já nascer artista. Até acontece mais. Sim, portanto, também de ser artista é uma coisa que exigiria que a gente definisse à partida o que é que entendemos todos sobre o que é ser artista. Então, a gente chamar isto de pertença artista, de certa forma fica embrenhado nele próprio. Claro. Até nem quero exagerar, mas tipo, eu cá sou bom, e fico no meu... Não. E o não levantar dúvidas sobre o que eu faço, o que eu sou, tal partilha, que é o que nos está a acontecer um pouco a todos nós, também devido a muitas outras questões que, claro, se calhar, pode ser com outro convidado, não é? Que é este isolamento a que estamos condenados todos, não é?
E que se nota tanto agora, de viver não é? no nosso sofá com um telemóvel na mão e não sei como se vai ultrapassar, acho que não se vai ultrapassar, acho que estamos a caminhar para outra etapa da existência. Sim. E também não consigo prever como é que seremos, ou como é que irão ser os mais jovens. Eu penso que esse sentido da criatividade, ou esse espaço de criatividade que existe no nosso cérebro, que está lá, Em todos nós. está em todos nós e é a condição do Homo sapiens. Não sei se pode haver mutações genéticas e que venha a desaparecer e então teremos outro Homo sapiens, ou o que é que irá acontecer. É impossível para nós. É impossível, sim. Uma coisa deve ser Não vai deve ser acontecer muito de certeza, vamos todos agradável, morrer, não é? penso eu Não que deve ser muito agradável. mas eu acho que uma coisa tem a ser que vamos todos morrer Isso e é portanto verdade. mais tarde ou mais cedo Dessa não mais vale escapamos, construir não é? um mundo melhor para os outros. Eu acho que sim. Sim, porque dessa não Quando cá escapamos. estamos, É. acho que devia ser da condição humana proporcionar o melhor de si. Ninguém está a dizer para sermos todos bonzinhos, não é nada disso. Sim. Também, não é? Mas proporcionar o melhor de si aos outros, como receber o melhor dos outros, não é? Uhum. Acho que há tantas coisas que se podiam evitar, mesmo as situações que estamos a passar no dia a dia. Há tanta Sim, falta sim. de atenção no meio disto tudo, não é? Sim, sim. Tanta falta de acompanhamento, tanto isolamento, tanta Claro. substituição, que dará com certeza seres humanos diferentes do que nós fomos. Seria o ideal, não é? Seria o ideal. Para melhor. Para melhor. Sim. Pois, isso era ótimo. Esperemos que sim, mas não há. O diálogo é uma coisa que é difícil hoje em dia em certas camadas, em certas faixas etárias. A conversa não evolui. Não tem. Não sei, não tem um percurso rápido e fácil, não tem. Por vezes puxa-se as palavras à força, não é? Sim. Porque as pessoas não estão habituadas a conversar. E depois temos estes resultados que não são os da arte, são os da falta de arte. Porque isto também é arte, saber falar com os outros. Claro. A arte no sentido popular da palavra, não é? Sim. É preciso saber falar com os outros, estar em sociedade, essas coisas todas. Há uma certa arte no comportamento, Sim, digamos sim, assim. Sim. Não me vou sentar de pernas para o ar numa cadeira, não é verdade? Sim, sim, sim. Isto é um exemplo um bocado patético, mas enfim, Eu até dá para penso- perceber. Eu até penso mesmo que se reconhecêssemos mais este lado criativo da nossa existência e se ela se transformasse não na vaidade de alguns, porque também há, Também é. mas na potência de todos, eu acho que nas diversas dimensões da atividade, desde profissional, né? Desde do político ao médico ao advogado, se tivéssemos em conta esta dimensão da transformação, da mudança, da capacidade de interagir, de compreender a potência do outro, eu acho que nós teríamos uma sociedade. Não era preciso definir tantas regras morais, sequer, Também acho. nem tanta lei. O problema é que também não tenho uma teorização sobre isso, é que a tendência é sempre para a liderança, para a prepotência e para a ideia de que eu sou capaz e ele não é. Hoje E isso dá são os poder. focos, E isso dá poder. Sempre foi. Sim, mas hoje está mais em evidência, Sim. acho eu. Sim. Pelo menos era mais recatado. E era mais violento E também. era talvez mais perigoso sim, também, que a gente não sabia como é complicado perceber exatamente. sim. É isso. Cada coisa no seu lugar, não é? Uma ou outra provavelmente terão as suas condicionantes ou não é? Depende. Falou em criatividade ao longo da nossa conversa toda. Esse poder criativo que está em todos nós, eu faço muitas vezes esta pergunta, principalmente a quem esteve ligado ao ensino. Dá-me a sensação que a criatividade na infância está um pouco posta em causa, porque já sabemos que a escola tem um programa bastante denso, os professores estão sobrecarregados com a burocracia, não é?
que acabam por tirar esse tempo à sua vida, no fundo, e que lhes deixa pouco tempo para outras atividades também, e provoca o cansaço, provoca a falta de vontade de trabalhar. Vamos a ser honestos, não é? Quando nos pedem mais do que a medida pode conceder, sim, é um bocado difícil cumprir com tudo. Mas dá-me a sensação que, por variadas razões, entre as quais estas, que a criatividade na infância está um pouco comprometida. Concorda comigo? Não. Ótimo. Vamos por um caminho e depois vamos pelo outro. Não está, porque na realidade a criança nunca foi tão protegida como a partir dos finais do século XX para o século XXI. É claro. A criança é a rainha e o rei da família. Ela é tratada com respeito, com amor, com responsabilidade. Portanto, a criança tem a possibilidade de fazer, de construir, de passear, de se relacionar, e agora podem ser de ir à biblioteca, ver a teoria do conto, ir ver o circo, ir ver um workshop de pintura, de estar, de participar. Portanto, a criança tem uma panóplia de atividades que nós nunca tivemos. Portanto, nesse aspecto, ela é criativa, no sentido em que tem ali ao dispor pessoas e ferramentas e família que lhe permitem essa explosão de criatividade. Isto é por um lado, não é? Agora vamos pensar outro aspecto. Nós, que se calhar somos mais ou menos, se calhar não estamos tão longe da idade de um mais ou outro. Mais uns gramas. Sim, mas não estamos. Fomos educadas como? Não faças isso. Não mexas, senta-te ali, a conversa não é para ti, e tu vai lá para dentro, que isto não é? Não tens nada que te meter na conversa dos adultos. Tu vais começar a trabalhar e ainda vais ajudar, se for preciso. Isto é, nós éramos ali metidos num canto, tu não prestas para nada, estou a exagerar um bocadinho, claro, mas tu não... E quando o rei fazia anos, levava-se a passear, porque as coisas não eram para as crianças, tinham um lugar muito estrito na sociedade dos adultos, nas atividades dos adultos. Mas tinha uma coisa boa, isto, nos deixava uma grande margem para nós fazermos o que nos apetecia. Exatamente. Para ir brincar com quem queríamos, se caíssemos nem dizíamos nada, que é para depois não dizerem que sim, a gente não podia ir, já não ia, ainda levava, fugíamos, entre aspas também não era fugir, subíamos às árvores, saltávamos os muros, isto é, voltamos àquela questão do corpo. O nosso corpo era livre para correr, para andar de bicicleta, para andar com os outros, fazer as neiradas, subir às árvores, roubar fruta... Uma panóplia de coisas. Um exemplo de um jovem que conheça que faça alguma dessas coisas? É isso que eu dizer. Quer dizer, nunca a criança teve tanta possibilidade de ser criativa, mas comparando com essa experiência da nossa infância, da nossa liberdade, de fugir sem dizer nada e depois aparecer. Éramos tramados. Éramos felizes. Vivíamos numa dialética entre ser infeliz, porque exatamente, o mundo dos adultos realmente nos reprimia, sim, e o mundo em que nós fomos construindo e que nos deu, a maior parte de nós, estas competências para nos desenrascarmos, não é? É isso. Mas o que é que acontece em relação à natureza humana? A criatividade está lá. E, portanto, de uma forma ou outra, ou com mais repressão ou com menos repressão, a natureza humana não se consegue apagar enquanto formos este homo sapiens e virá de cima. E a arte é o espaço, felizmente, é o espaço, com todas as questões que nós já pusemos, onde essa emergência pode emergir, pode atualizar-se continuamente, porque também, como alguém dizia, um artista, portanto, a arte, no fundo, expressa a criança que há em nós. Tristes de nós, adultos, que nesta pressa e nesta pressão social somos tão controlados que deixamos de ser criança, não é? O que as novas gerações
são mais livres nesse aspecto. Nós fomos muito educados, parece mal, não andes assim, não faças assim, e agora não andes com as calças rotas, e agora tens que cortar o cabelo. Nós fomos muito ainda ideologizados na aparência. Sim, sim. Esta liberdade contemporânea é útil para o relacionamento entre as pessoas, pela liberdade de expressão, pela liberdade sexual, pela maneira como as pessoas se olham. Portanto, ganhamos muito em relação a muitos aspectos, não é? E o ideal era esse, voltar à minha questão, era construir uma mecânica, uma forma de lidar na escola, de transformar a escola num sistema que fosse ético e estético e que desse liberdade de conhecer, de ser e de pensar. Exatamente. Porque a escola, eu ainda bem que não sou eleita por nenhum partido, porque eu fechava as escolas todas. Então a escola funciona como no século XVIII ou XIX, estamos no século XXI, os professores não gostam da escola, os funcionários, os empregados, os auxiliares, está sempre a mudar, colaboradores, sei lá, também não gostam. As crianças não gostam, o que é que está tudo ali a fazer num sítio? Não pode dar certo, não é? Está tudo metido numa caixa, que só podem sair com um cartão, não é? Estão ali, estão numa caixa, numa espécie, não. É isso mesmo. Estão todos ali a fazer, ninguém quer lá estar e ninguém tem a coragem de repensar um modelo que já não funciona, não é? Eu acho que a escola prepara pouco para a vida. Se calhar estou a dizer uma grande asneira, como professora que fui. Também foi. Acho que tem esse problema. Porque, lá está, pelas condicionantes todas que tem e pelas obrigações que implica, não é? Porque os professores têm de cumprir. Têm de cumprir com o que está estabelecido. Podem rodear as coisas, não é? Há sempre maneira. É mais cómodo justificar as nossas condutas. Eu não queria dizer tanto. Porque há um programa. Eu, como fui professora de filosofia, claro que os conteúdos, em geral, têm que ser abordados. E a maior parte deles fazem sentido ser abordados. Outros o problema é a maneira como se abordam os conteúdos. Há muita maneira, como há muita maneira de conduzir uma entrevista e de responder, como há muitas maneiras. Voltamos sempre ao ponto, não é? Eu tenho que ser original. Se eu tiver que ser original, eu vou tentar dar uma aula que surpreenda. E cada aula pode ser uma surpresa. Então o que valeu não foi o que se aprendeu, porque realmente o que se aprendeu se calhar não é assim tão importante, mas foi aquilo que despolutou em mim. Foi o processo, foi o acontecimento, a performance da aula. E se nós pensarmos para trás, que nós recordações é que temos da escola? Poucas vezes nos lembramos de uma aula de que o professor deu mas se calhar eu lembro de um professor que se sentava... que eu tenho assim um parapeito, isto tem espinho, não é? Sentava a fumar ali. Eu ainda hoje tenho a imagem desse professor. Porquê? Porque isso corresponde a uma atitude, a uma relação comportamental com os alunos, do estar, não é? Ou outro, que era professor de inglês, e que levava discos, e conseguia ter um estúdiozinho. Quer dizer, eu não sei o que é que a gente lá fazia. A língua fone, não me diga. Não me lembro do que foi, mas era essa relação comportamental. Eu também tive aulas isso é com que microfone. Essa capacidade de imaginarmos, mas também não nos é atribuída e não conseguimos desenvolver competências para isso quando nos estão a formar como professores. Claro. Depois, o que é a formação de professores? Isto está tudo relacionado, é complicado. Se eu disser como é que eu dei a minha primeira aula... Eu preferia não falar nisso. Da minha parte, assumo. Não, mas foi curioso. Ah, sim? Então vá lá. Sim, porque eu apanhei... Nós tínhamos que tomar posse, ainda não tinha acabado, tinha 21 anos, tínhamos que tomar posse ao vivo, não é? E a cores, portanto, eu fiquei colocada na Amealhada, tive que apanhar o comboio da Granja para a Amealhada, no dia 8 de janeiro, que chamaram-me, não é? E tinha que lá ir, lá fui eu, uma viagem longa, como imaginam, de quase 2 horas, porque é umas estações antes de Coimbra, vou a pé, que é 1 quilómetro e tal, até à escola secundária. Cheguei tipo 3h30 e o senhor
já não me lembro o nome, Leonel, do presidente, chamava-se Conselho Diretivo, não é? E ele diz-me assim, coitada, vês-te tão longe, então vou-te já dar o livro ponto e vais já dar uma aula. E assim já ganhas e pagas a viagem. Isto parece de uma incompetência incrível, de uma incompetência, é de uma solidariedade enorme. Acho que sim. É de uma solidariedade enorme. E depois criou-me essa oportunidade de improvisar, de ser criativa. Pois. O que é que eu fui fazer para uma aula de 11º ano ou 2º ano complementar, já não me lembro bem, em que só vi rapazes enormes e pessoas que eu sentia-me completamente inferior e impotente perante eles, não é? Sentei-me e quase que não me consegui mexer durante 90 minutos ou 50, porque tive 2 turmas ou 3, e este confronto, este improviso e esta sobrevivência, que também é uma sobrevivência, se calhar foi o que me salvou o resto da vida toda a dar aulas. Foi este chegar e aceitar, as dificuldades. Acho que isto também é discutível, não é? Porque uns somos mais capazes, outros não, são menos. Mas nem sei, olha, já me perdi um bocado. A vida é sempre uma prova constante, não é? Sim. E ainda bem, também, é uma prova. Também é necessário. O inesperado faz falta. Só para terminar, queria dizer-lhe que se acha que foi para muito longe, eu fui daqui para Setúbal, portanto é só mais um bocadinho. Sim. Sem conhecer ninguém, vidas complicadas, enfim, o cabo dos trabalhos. Mas o que foi muito agradável foi esta conversa. Obrigada, gostei muito. Gostei muito do caminho que ela levou. Havia tanta coisa ainda para chegarmos lá, mas é assim, o tempo é que manda, como sempre. De qualquer das formas, a gente um dia volta a encontrar-se para falar da sua exposição, do seu trabalho que está a fazer na altura, e vai ser outra conversa interessante, com certeza. Muito obrigada. Obrigada também pelo convite. Espero que nos encontremos, sei lá, em Cerveira, numa performance, quem sabe. Ou aqui em Viana. Ou em Lisboa, ou noutro sítio qualquer, não é? E espero que a sua exposição esteja a decorrer muito bem, tenha muitas pessoas a visitá-la e boas críticas. Obrigada. Quanto a si já sabe, para a semana há mais, consigo desse lado, porque senão isto não era a mesma coisa. Fique bem. FM